Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. E a nossa aula de hoje é sobre adição de números naturais. Adicionar você já sabe fazer, porque você é fera nisso daí, certo? E hoje a Prof. trouxe a adição de números naturais. O que é mesmo? O que são esses números naturais? Aqueles que naturalmente a gente já fala em casa, desde os nossos pequenininhos. Tenho 3 brinquedos, tenho 4 aninhos. Esses são os números naturais. E são sobre eles que nós iremos ver na aula de hoje a adição. E os objetivos propostos para esta aula são efetuar adição envolvendo números naturais, reconhecendo elementos e aplicando as ideias associadas a cada operação, e ainda reconhecer e utilizar propriedades dessa operação. Está preparado? Então, com o seu material em mãos, damos início à aula de matemática sobre adição. Então, na adição, a adição está ligada à ideia de juntar, acrescentar, certo? Vou juntar as duas turmas, vou acrescentar mais farinha neste bolo. Tudo bem? Olha só, acompanhe algumas situações para recordar as ideias associadas à adição. Vem comigo, vamos ver o que é tudo isso. Joana estuda no sexto ano B. Em sua escola, há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Vejam bem o que está falando. Ó. Sempre que tem um enunciado, a Prof. Dilcleia já falou, vamos repetir, não faz mal. Devo ler 2 vezes a mesma frase. Na primeira vez que você faz a leitura, você obedece à língua portuguesa. E na segunda, você vai retirando as ideias matemáticas. Vamos ver então o que é isso? Ó. Joana estuda no sexto ano B. É uma informação, não matemática, certo? Em sua escola há 358 meninos. Opa, essa é uma informação da matemática. E 536 meninas. Então, nós temos quantidade de meninos, quantidade de meninas e eu preciso saber qual é o total de alunos desta escola. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Ó? Para resolver esse problema, precisamos juntar 358 com o 536. Ou seja, eu vou fazer a adição 358 mais 536. Compreendido? E aqui ainda a Prof. trouxe outra explicaçãozinha para vocês recordarem. Ó. Algoritmos são esquemas que facilitam a obtenção do resultado de uma operação. Veja 2 deles que podemos usar para a adição, o usual e o da decomposição. A Prof. trouxe 2 modelinhos. Para resolver esse probleminha usando o algoritmo usual, você irá resolver assim, 358 mais 536. Esse a Prof. vai colocar aqui no quadro que vale a pena nós repetirmos e lembrar. Olha só, eu tenho o número 358, que será somado com 536. Olha bem se a Prof. colocou bem caprichadinho. Sim, né? Nós precisamos cuidar que aqui nós temos a unidade, dezena e centena. Lembrando que os números ficam organizados desta forma. Ó. Unidade embaixo de unidade, a dezena com a dezena, a centena com a centena. E agora eu vou fazer esta soma. Quando eu somo 8 mais o 6, que nos dá 14, 2 algarismos, 14, o 4 e uma dezena. Agora eu vou somar 5 mais 3, que é 8, mais uma dezena, que estava guardadinha do número anterior, tenho 9. E 3 mais 5, 8, 894.
Agora, voltando lá na nossa tela, o número já está ali. Isso daqui nós chamamos de algoritmo usual. A prof trouxe também para recordar os termos da adição. Primeira parcela, 358. Segunda parcela, 536. E o resultado é chamado de soma ou total. Por isso, quando aparece a palavrinha qual o total de alunos, total se refere à adição. Então, eu faço uma adição. Feito? Lembrado o algoritmo usual? E ainda a prof trouxe mais um método, um outro tipo de algoritmo, que é o da decomposição. Vejam, o da decomposição, 358 mais 536. Feito a decomposição de todo este número, tanto do 358 quanto do 536. Olha ali, o número 358. O prof vai fazer aqui também no quadro para vocês só recordarem. Ó. Esse método de resolução por decomposição, às vezes fica mais simples quando eu quero fazer só cálculo mental. Então, o número 358, ó, que foi colocado, ó, é igual a 300 mais o 50 mais o 8. Isso é decompor o número. A mesma coisa com o número 536. 536. Assim como a gente já fala, a decomposição é esta, ó. 500 mais o 30 mais o 6. E faz a soma desses valores assim, ó. 300 mais 500 vai ser 800. 50 mais 30 me dá 80. E o 8 mais 6 é 14. E depois eu junto todos esses números. 800 mais 80 mais 14. Ali no slide a prof colocou que o número 14 com esse 80, eu posso já juntar todos os dois e dizer que dá o 94, então 894. Tá aqui, então, querido aluno, a prof trouxe dois métodos para você e você pode escolher qual é o mais simples no teu caso, tá? Ah, professora, eu prefiro sempre usar esse usual, algoritmo usual. Eu me acostumei a usar assim. Tudo bem, pode ser, não faz mal. Outro aluno vai dizer, eu prefiro fazer sempre por decomposição. Também tranquilo, gente. O que a gente precisa saber? Que existem alguns caminhos que às vezes facilitam de um jeito, às vezes facilita resolver daquela outra maneira, certo? Voltando à nossa pergunta, era quantos alunos tem no total nessa escola? Então, nós temos o total de alunos da escola de Joana é de 894. Feito? Facinho? Continuando as nossas ideias agora dos algoritmos da adição. Ideia associada à adição, acrescentar uma quantidade a outra já existente. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se forem matriculados 87 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Como assim? Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se forem matriculados 87 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Vejam, agora, nesse caso, nós devemos acrescentar o 87 a 894. Ou seja, precisamos efetuar a adição 894 mais o 87. E aqui a prof trouxe também os algoritmos desta adição. No algoritmo usual, 894 mais o 87, chego no 981, recordando quem é parcela, primeira parcela 894, segunda parcela 87 e o 981, o que ele é? Ele é o total desta soma. Essas palavrinhas, parcela, parcela e total, são termos da adição. E também trouxe aqui o mesmo cálculo, quer dizer, os mesmos números, mas pelo algoritmo da decomposição.
894, 800 mais 90 mais 4, somados com o 80 mais 7. E você escolhe qual dos caminhos você prefere. Tanto faz, os dois chegaremos no mesmo objetivo. Então, neste caso, a escola de Joana passará a ter 981 alunos. Viram as ideias associadas à adição? Fácil acrescentar ou juntar, tá? E agora, com seu caderno na mão, lápis e borracha e caneta, para acompanhar que nós começamos agora sobre propriedades da adição. E aqui vale a pena você anotar tudinho no seu caderno. Eu trouxe como primeira propriedade a propriedade comutativa. O que vem a ser a propriedade comutativa? A ordem das parcelas não altera a soma. Lembra o que é parcela? Parcela, parcela e o finalzinho soma ou total. Então, comutativa é isso. Troquei a ordem, mas o resultado fica o mesmo. Então, se eu tenho 2 mais 7 igual a 9, ou se eu fizer 7 mais 2 igual a 9, o resultado é o mesmo. Portanto, a propriedade comutativa é válida e eu posso escrever que 2 mais 7 é igual a 7 mais 2. Viram como é fácil? Propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Outra propriedade, elemento neutro da adição. Quem é o elemento neutro da adição? O número zero. Olha o exemplo. Se eu fizer 3 mais 0, que dá 3, ou se eu fizer 0 mais 3, vai ser o número 3, por isso ele é chamado de elemento neutro. O resultado não vai mudar. Qualquer número somado com o zero ficará o próprio número. Então pense, se você tiver que somar 59 mais 0, vai chegar no 59. Por isso, elemento neutro da adição, é o número 0. Então, segunda propriedade. Continuando ainda nas propriedades, vamos mudar a página. Outra propriedade da adição é a associativa. A adição de 3 números naturais pode ser feita associando-se às 2 primeiras ou às 2 últimas parcelas. Como é isso? Então, eu tenho que ter 3 ou mais números naturais numa soma. Então, aqui a prof colocou assim, ó, 2 mais 3 mais 5. A propriedade associativa quer dizer que eu posso associar, fazer assim, ó. Se eu pegar o 2 mais 3, que é o meu primeiro e segunda parcela, vou somar esse 2 mais 3, certo? Primeiro, quanto que é 2 mais 3? É 5. E depois eu vou somar esse resultado com a minha terceira parcela, o resultado aqui desta adição, chegamos no número 10. Agora vejo se eu não associasse a primeira com a segunda parcela. O mesmo cálculo, 2 mais 3 mais 5. Eu irei associar agora os dois últimos, o 3 mais o 5. 3 mais o 5, que é a segunda e terceira parcela nesta adição, 3 mais 5 é 8. O 8 somado com o 2 dá 10. Como esses dois resultados ficaram iguais, então eu tenho que esta propriedade associativa, ela é verdadeira e posso dizer que aquele resultado sempre será o mesmo. Feito? E aqui a prof trouxe um outro exemplo para vocês das ideias de adição. Vamos ver, ó. Jorge, pai de Alice, comprou um computador de presente para a filha. Ele vai pagar em 4 parcelas. A primeira será R$ 250, a segunda de R$ 80 a mais que a primeira, a terceira de R$ 60 a mais que a segunda e a quarta parcela será igual ao valor da primeira.
Quanto o pai de Alice vai pagar pelo computador? Então vejam novamente, a prof disse para vocês fazerem leitura 2 vezes do mesmo enunciado, certo? Leu a primeira vez obedecendo à língua portuguesa, agora você lê a segunda vez. Jorge, pai da Alice, comprou um computador de presente para a filha. Ele vai pagar em 4 parcelas, certo? 4 parcelas, primeira, segunda, terceira e quarta parcela. Então, agora eu já sei que é uma adição disso daqui. Vejam lá, a primeira será R$ 250. Então, vejam, a primeira é R$ 250. Vão anotar aqui. Primeira parcela, R$ 250. Volta a leitura com bastante atenção. Continuando a minha leitura, tenho a frase: a segunda de R$ 80 a mais que a primeira. De novo, ó, a segunda parcela, R$ 80 a mais que a primeira. Quanto que é a primeira? 250. Então, a segunda será 250 mais 80, que é igual ao 330. Volta ao enunciado, que ainda tenho coisa para ler. A terceira parcela é de R$ 60 a mais que a segunda. Ai, 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 lê novamente para não se perder. Ó. A terceira parcela, R$ 60 a mais que a segunda. A segunda parcela deu 330, então a minha terceira parcela será 330 somado com 60. Voltando ao enunciado, que temos ainda a última parcela, que é a quarta. A quarta parcela será igual ao valor da primeira. Qual foi o valor da primeira? 250. Então, a quarta parcela é R$ 250. E o que eu faço agora com todos esses valores? Eu já sei, a primeira parcela, 250, a segunda parcela é 330, a terceira é 390 e a quarta parcela 250. Qual é o quanto o pai de Alice pagou pelo computador? Então, o valor pago pelo computador será a soma de todas as parcelas pagas. Então, eu vou somar 250 mais 330 mais 390 mais 250 e chegará a R$ 1.220. Portanto, o pai de Alice pagou R$ 1.220 pelo computador. Entenderam certinho como que a prof foi mostrando para interpretar os enunciados? Quando os enunciados são maiores, gente, como é esse caso, vale a pena ler mais do que 2 vezes, né? Porque daí a gente não se perde e vou anotando tudo certinho, o que eu consegui ler e interpretar, anotado e depois eu faço a continha. Combinado? Certo? E nós estamos chegando ao final da videoaula de hoje. Agradeço de coração a sua participação e espero encontrá-lo numa próxima videoaula de matemática com a prof. Gilcleia. Então, até mais, um beijo no coração. Tchau, tchau!